todos, amém? Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos esta noite para cultuar ao Senhor e participar desse memorial tão importante para nós crentes. Deus é bom e misericordioso, e a sua misericórdia se estende todas as manhãs. Antes da gente orar, eu gostaria de ler um texto da parte do Senhor, que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26 e 36. Mateus 26 e 36, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos esperar colocar aqui no projetor para nós lermos junto. Jesus no Getsemane. Diz a palavra do Senhor assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém? Jesus, ele instituiu para nós esse memorial, e em Coríntios, o nosso irmão Paulo escreveu que Jesus disse: fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Em memória de quem? De mim quem? Jesus. Fazer isto em memória de Jesus. Todas as vezes que nós se reunirmos, fazer isso em memória dele. Então nós vamos participar da ceia do Senhor pela graça e a misericórdia de Deus em memória dele. Por quê que nós vamos participar? Hoje, uma noite bem aconchegante, bem propícia a este momento, sentadinhos aqui, confortavelmente no quentinho, porque Jesus bebeu um cálice que nós não poderíamos beber. Ele disse: Pai, se não é possível que eu passe sem que eu beba este cálice, então seja feita a tua vontade. Ele bebeu aquele cálice no nosso lugar, o cálice amargo, ele bebeu no nosso lugar, o cálice da dor, da agonia, da pressão exterior, da pressão espiritual, ele sofreu no nosso lugar, para que todas as vezes nós se reuníssemos e se lembrasse o que ele fez por nós naquele lugar. Ele tomou o cálice no nosso lugar, e o último cálice que ele tomou foi quando ele disse: tenho sede, e alguém molhou uma esponja com azeite, e ele tomou aquele cálice dizendo: está consumado. E ele disse também, e é uma promessa de quem? De Jesus. E Jesus disse: vocês não vão beber. Ele dizendo: eu vou beber com vocês a último cálice, mas até aquele dia em que hei beber novo com vocês no reino do Pai. E é isso que nos sustenta e que nos mantém de pé, esta confiança, essa convicção certa de que um dia nós vamos estar diante do Pai, tomando o cálice, junto com Jesus, junto com os nossos irmãos, junto com aqueles que sofreram a morte. Todos os heróis da fé, vamos estar todos juntos reunidos numa mesa, tomando o cálice com o próprio Jesus. Essa é a promessa dele. É isso que nos mantém com o coração vivo, alegre, convicto de que Jesus não erra, de que Jesus não falha, e de que nesse momento nós vamos tomar esse cálice em memória dele.
lembrando do que Ele fez por nós, pelo seu amor e graça. Louvado seja Deus. Pai, se não é possível que eu passe por isso sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Ele bebeu aquele cálice amargo que nós não poderíamos beber. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Louvado é o nome do Senhor. Curve a tua cabeça, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por suportar o peso da cruz. Obrigado, Senhor, por suportar o peso do meu pecado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aguentou aquele momento de aflição no meu lugar, no lugar dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. E eu sei que o Senhor nos prometeu um dia, e também sei que o Senhor não erra. O que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor é Deus, e a tua palavra não volta atrás. Se nós nos mantermos fiel à tua palavra, se nós nos mantermos firme na tua palavra, o Senhor vai nos levar para tomar a ceia junto naquele dia. Pai amado, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, prepara os nossos corações, querido Espírito Santo, para nós absorver a tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Abençoa o meu irmão, abençoa aqueles que estão lá na rua, abençoa aqueles que estão vindo. Pai, alcance e abençoa aqueles que não puderam ouvir, mas hoje, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você fale para o irmão do seu lado neste momento: foi por você. Todo o sacrifício foi por você. Foi por amor a nós que Jesus se sacrificou lá naquela cruz. Mas Ele ressurgiu. E a morte Ele venceu. E por isso nós estamos aqui. Amém. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Te adoramos, Jesus. Digno de
de louvor. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Santo tu és, Jesus. Digno de tudo tu és, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha
levantamos nossas mãos em rendição a Ti, Jesus. Minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele está vivo. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Como um cordeiro ele ressuscitou. Aleluia! Te adoramos, Rei dos Reis. Digno é o Senhor. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi. Cante. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo,
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Santo para sempre, nós cantaremos dia e noite, como os anjos clamam, Santo, 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 Santo. Nós cantaremos, todos juntos uma canção, nós cantaremos, aleluia, nós te exaltamos, Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Culto de celebração. Essa mesa nos fala de um memorial. Um memorial que nos comunica que nós somos mais que vencedores. Só aqui nós somos mais que vencedores. Só diante desse memorial, nós somos mais que vencedores porque nós lembramos daquele que venceu por nós. E quando nós estivermos lembrando que ele venceu por nós, aqui os gigantes não vão prevalecer contra nós. Amém? Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apegamo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor
e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Amém? Um apelo à perseverança. O que você aprende com aquilo que Jesus fez na cruz? Essa mesa nos faz lembrar da nova aliança que Ele fez no seu sangue. É um memorial que faz lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Eu aprendi muitas coisas com aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por todos nós. Eu aprendi que por nós, aquilo que Jesus fez na cruz não foi algo para admirar, foi algo para a gente responder. Não foi para ficar admirando a cruz, mas para dar uma resposta para aquilo que foi feito na cruz. Tem muitos que são admiradores de Jesus, são admiradores daqueles que professam a fé cristã, mas Deus ele não procura admiradores, Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que entenderam aquilo que Cristo fez na cruz. E se nós entendemos de verdade o que Ele fez na cruz, a nossa vida tem que ser uma resposta àquilo que Jesus fez na cruz. Porque quando você entende a cruz à luz da palavra, você percebe que ela não foi um evento isolado na história. A gente vai entender que a cruz foi a solução para uma condição que separava o homem de Deus. Por isso que o irmão Luciano leu aqui que, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, tem outra condição para alcançá-lo sem que eu passe pela cruz? E o pai disse, não tem outra condição. A única condição é essa. Tu tem que ir lá e morrer no lugar deles e pronto. E ele assim, então tudo bem, pai. Foi para essa hora que eu vim, então seja feita a sua vontade. Se essa é a única condição, então essa condição vai se realizar através da minha vida. A cruz foi a solução para a nossa condição. Seres humanos mortos em seus delitos e pecados. E como diz o pregador aquele, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de criar todas as coisas, Deus já tinha estabelecido essa condição. Antes de nos criarmos, Deus já tinha estabelecido que o Filho iria e morreria no nosso lugar. E na plenitude do tempo, Ele veio e só revelou e se entregou da forma que o Pai já tinha estabelecido antes de criar todas as coisas. Já tinha morrido no coração de Deus, o Filho já tinha morrido no coração de Deus, antes de nos criar, porque Ele sabia que nós nos rebelaríamos e estaríamos mortos em nossos delitos e pecado. Então essa condição já existia antes da fundação do mundo, porque era a única solução possível. Isaías 53:5 deixa claro que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pelas dele, tá? E isso estabelece uma verdade, havia culpa, havia dívida, havia consequência, e alguém precisava assumir isso. Nós tínhamos uma culpa, nós tínhamos uma dívida, e tinha consequências sobre essa culpa e sobre essa dívida, mas nós não
conseguíamos assumir isso. Então ele veio e assumiu as consequências, morrendo no lugar de cada um de nós. O que eu aprendi com Jesus, o que eu aprendo, o que Jesus fez por nós na cruz, é que o pecado ele não é tratado como algo leve no céu. Não é algo leve para Deus, porque se fosse, não exigiria substituição. Se fosse algo leve, não precisava o filho vindo substituir. Se fosse algo fácil, se fosse algo possível, o filho não teria que vir. Então, nos criar custou caro para Deus. Custou a vida do filho que ele, seu único filho, aquele que ele mais amava. Para nos criar, ele já tinha determinado que o filho viria e morreria em nosso lugar, para assumir a nossa culpa, e isso já estava determinado por Deus, a nossa culpa, o nosso pecado, e nos substituir na cruz. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, mostra que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E isso não é linguagem simbólica, isso é justiça sendo cumprida. Não é simplesmente, uma linguagem simbólica, Jesus se fez pecado por nós. Não, Jesus se fez pecado para que a justiça de Deus se cumprisse sobre nossas vidas. Para o Deus que nos amou, mas a justiça dele tinha que ser cumprida. Então ele não tinha pecado, mas se fez pecado, se colocando em nosso lugar, nos substituindo na pura e plena justiça de Deus. Deus não ignorou o erro para nos aceitar. Ele tratou o erro em Cristo. Ele tratou o pecado no seu Filho. O pecado foi tratado no seu Filho. E isso muda completamente a forma de olhar para a vida, porque não existe mais espaço para tratar como normal aquilo que custou a cruz. Não existe mais espaço para dizer nada a ver para aquilo que custou a cruz. Não existe mais espaço para dar desculpa para aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Não existe mais espaço para sentirmos vergonha, muitas vezes, do Evangelho, porque às vezes sentimos vergonha quando não compartilhamos a nossa fé, quando não compartilhamos palavras de vida que Deus nos deu, quando a nossa vida passa despercebida diante dos outros e a gente nem sabe que o Evangelho habita em nós. As pessoas nem sabem que o Evangelho habita em nós, muitas vezes porque temos vergonha de compartilhar. E Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho mais. Por quê? Porque tem gente que tem vergonha. Tem vergonha de compartilhar aquilo que foi a coisa mais maravilhosa que Deus fez pela sua vida. Eu aprendi com o que Jesus fez por nós na cruz, é que a cruz não libera apenas perdão. Ele estabelece um padrão de vida. Jesus apenas não libera perdão na cruz, ele estabelece um padrão de vida. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério aos seus pés e todos queriam apedrejar, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos tinham pecado, o único que não tinha ali era Jesus, então eles se dispersaram, largaram as pedras. E a mulher chega, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela assim, não. Ele assim, eu também não te condeno, porque eu vim para liberar perdão. Mas também ele estabelece um padrão na vida dela, assim, vai e não peques mais. Agora o padrão de vida muda. Agora tem um novo modo de viver, é não pecar mais, é não passar mais por esse constrangimento, por essa vergonha, é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Lucas 9, 23 não é uma sugestão, é uma condição. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se você entendeu a cruz, você sabe que isso é uma sugestão. É negue-se diariamente a si mesmo e siga-me. Mas às vezes a gente leva isso como uma sugestão. Algumas coisas eu nego, outras coisas eu não nego.
Aquilo que não me dá prazer eu nego, mas aquilo que me dá prazer eu não quero negar, para satisfazer o meu ego, para satisfazer as minhas vontades. Mas Jesus estabeleceu uma ordem. E a cruz, ela estabelece esse padrão, ela estabelece essa ordem. Eu vou morrer por vocês. Vocês não merecem. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados, estavam todos caminhando como ovelhas desgarradas. Vocês estavam todos condenados, mas eu vim morrer por vocês. Amém, amém, glória a Deus. Mas agora mude os seus comportamentos. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e me siga-me. Isso significa que não existe relacionamento com Deus sem renúncia. Não existe. Quer se relacionar com Deus, mas não quer renunciar a nada. Não existe alinhamento sem ajuste. Quer andar alinhado com Deus, mas não quer ajustar nada. A vida é toda desajustada. Vida financeira, emocional, conjugal, é uma bagunça. Não, ajusta a sua vida. Ajusta a vida financeira. Ajusta a vida sentimental. Ajusta a vida familiar. Ajusta para que as pessoas olhem e vejam que você esteja alinhado por Deus. Porque a sua vida está ajustada com Deus. Não existe continuidade sem decisões. Quer perseverar até o fim, mas não decide nada em favor do reino de Deus. As decisões são contrárias àquilo que Deus estabelece. Não, a perseverança exige renúncia. Exige a continuidade, a perseverança, exige decisões. E decisões que vão contra a nossa vontade. E contra a nossa vontade é terrível. Terrível. Dizer para o Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque foi isso que Jesus fez. Ele estabeleceu um padrão, um novo modo de vida. Eu aprendi com Jesus na cruz é que não dá para querer os efeitos da cruz sem aceitar o que ela exige. Não dá. Não dá para olhar para essa mesa, lembrar o que Jesus fez na cruz para nós e também não estabelecer em nossas vidas o que isso aqui exige de nós. Senão nos tornamos hipócritas, irmão. Nos tornamos pedra de tropeço na vida daqueles que querem chegar até Jesus, porque a nossa vida não tem nada alinhado, tudo desajustado, é uma bagunça e quem olha... João 19:30 Jesus declara, está consumado. Ou seja, o que precisava ser feito foi feito, mas o que precisa ser vivido continua sendo responsabilidade de quem entendeu isso. Quem entendeu isso, quem entendeu o grito de Jesus, está consumado, não precisa fazer mais nada. Quem entendeu isso vai viver essa responsabilidade. Porque senão não entendeu, irmão. Então está consumado, não preciso fazer mais nada. Não é que não precisa fazer mais nada, é que tu não entendeu foi nada. Tu não entendeu o tanto que Jesus te perdoou, não entendeu o tamanho do sacrifício, não entendeu o valor, não entendeu nada, esquece. Vai então viver a tua vida. O que está imundo, então se suja mais ainda. Vai se sujar mais ainda porque não entendeu. Porque quem entendeu, irmão, vai lutar até o fim. Contra a sua carne, vai lutar contra os valores que esse mundo estabelece, vai lutar contra Satanás, ele vai lutar até o fim, e não vai desistir nunca, ele vai esmurrar seu corpo, porque ele entendeu. Mas quem acha que pode fazer o que quiser, porque está tudo feito, que é pela graça, meu irmão, é porque nunca entendeu. Pode fazer isso? A pergunta não é se pode ou se não pode, a pergunta é, você entendeu alguma coisa? Porque se você acha que coisas que não pode fazer, você acha que pode fazer, é porque não entendeu nada. Está perdendo tempo, irmão. Está perdendo tempo, esquece. Esse dia alguém me perguntou, eu quero ir lá na tua igreja essa semana assim, eu olhei para ele assim, vai fazer o que lá, cara? O que tu quer fazer lá? Que eu estou com a minha vida meio complicada. Vida toda já veio para a igreja, já se batizou, viveu um tempão na igreja, saiu, estragou com a vida dele tudo, comendo com os porcos, virado numa coisa, e disse que
Eu assim, tu quer ir lá por causa de mim? É, queria vir por causa de mim. Eu assim, tu vai lá por causa de mim? Não vai, cara. Vai perder o teu tempo, cara. Eu sou mais um miserável pecador que estou lá lutando para que Deus me livre do corpo dessa morte. Não vai por causa de mim. O dia que eu perguntar para ti, por que tu quer ir lá? Ele disse, eu quero ir por causa de Jesus. Eu quero, que eu sei que... Então tu vem, mas tu vai vir apenas para ser aceito pelas pessoas que estão te rejeitando aí, esquece. Tu não conseguiu entender ainda o que Jesus fez na cruz. A cruz resolve a culpa, mas confronta a nossa vida. Ela confronta a nossa vida. Ela tira a culpa. Jesus, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado da nossa mente. Ele tira a culpa. Ele tira a culpa que estava sobre nossas vidas. Mas ele também confronta nossas vidas. As nossas vidas são confrontadas pela cruz. Porque quando eu entendo o que foi feito na cruz, a multidão de pecados que foi apagada por causa do sacrifício de Jesus, a minha vida tem que ser confrontada todos os dias. Tudo que eu faço que não vai contra a vontade de Deus tem que ser confrontado. A cruz, ela abre acesso, mas não valida permanência no mesmo lugar. Um acesso foi aberto. O véu se rasgou. Um novo e vivo caminho, que é o corpo de Cristo. Um acesso foi aberto para nós. Para quê? Para a gente permanecer no mesmo lugar? Para a gente permanecer como éramos? Não. É um acesso para a gente entrar e caminhar com Deus. E se aproximar. Mas a gente olha para o véu rasgado. A gente olha para o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Pai. E parece que com o tempo a gente vai se afastando. Um Deus que chama para se aproximar, mas a gente vai se acomodando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E a gente chama isso de esfriamento. A pessoa vai se esfriando e Deus chama, volte ao primeiro amor, se aproxime de novo. Volte para aquilo que você deixou para trás. Querem benefício sem mudança, irmão. Querem um acesso sem alinhamento, querem perdão sem transformação, só que a cruz não sustenta esse tipo de vida. Quem entende o que foi feito na cruz não continua tratando como comum aquilo que Deus tratou com muita seriedade. Muita seriedade. O que eu aprendi com Jesus na cruz é que a cruz não foi para ser lembrada apenas, foi para redefinir a nossa forma de viver. Redefine a nossa forma de viver. Se nós participamos desse memorial aqui, do corpo de Cristo, simbolizado no pão, o sangue de Cristo, nesse cálice que nós fomos tomar, e a gente só se lembrar dessas coisas, mas isso não redefinir nossa vida, nós somos apenas participantes da ceia, mas não praticantes daquilo que Jesus fez por nós. Participamos da ceia, mas participamos para nossa própria condenação. Porque não discernimos aquilo que foi feito na cruz por nós. Porque a cruz, ela tem que trazer discernimento para entender o que foi feito por nós na cruz. Porque depois da cruz, irmão, continuar da mesma maneira não é falta de força, é falta de entendimento, é falta de decisão, é falta de compromisso com essa verdade. É viver uma vida entristecendo o Espírito Santo de Deus. O véu se rasgou. Não foi só o tecido que caiu, foi uma estrutura inteira que perdeu sentido, porque Mateus 27:51 mostra que no momento em que Jesus entrega o Espírito, Deus rompe aquilo que por anos separava, e isso não foi simbólico, foi um posicionamento claro, o acesso não é mais bloqueado. E nós sabemos disso, nós já aprendemos aqui sobre Hebreus, e a gente não anula nada daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, porque Deus criou
o tabernáculo, o templo, o sacerdote, os sacrifícios, porque o homem não quis falar com Deus. Quando Deus chama o povo no monte para conversar com ele, e o povo não quer falar com Deus, e disse: fala tu conosco, Moisés. Não fale Deus, fale tu, para que a gente não morra. O povo não quer ouvir Deus, e Deus então estabelece todos aqueles rituais para ir se revelando progressivamente para o povo. O cordeiro era Jesus, a rocha era Jesus, a água era Jesus, o maná era Jesus, o templo era Jesus, o sacerdote era Jesus, os reis eram Jesus, tudo apontava para Jesus. E Hebreus está dizendo que a estrutura caiu. Quando Jesus diz está consumado, a estrutura cai. Toda aquela estrutura do Antigo Testamento que apontava para Jesus, a lei, todos aqueles utensílios, tudo aquilo que Deus criou para manter o povo no foco, aquilo cai tudo por terra. E o acesso agora é liberado. Foi feito um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. Não é mais sangue de animais, agora é o sangue de Cristo que foi derramado. E ele diz: aproximem-se. Aproximem-se, porque o acesso foi liberado, o véu rasgou. Aquilo que impedia você de chegar a mim, aquilo que apenas um sacerdote entrava com o sangue de um animal, pelo sacrifício, pelos pecados de vocês, acabou. Caiu tudo por terra, porque Cristo consumou a obra que Deus determinou antes da fundação do mundo. O acesso não é mais bloqueado. Hebreus 10, 19 e 22 diz que agora existe livre acesso para entrar. É aqui que começa um incômodo, mano. Porque se o acesso foi liberado, então a distâncias que muitos vivem hoje não é mais imposição de Deus, é escolha. Não é porque Deus está impedindo você de chegar, é porque a pessoa está escolhendo ficar longe. Porque o acesso foi liberado, o véu rasgou, venham-se, aproximem-se, as pessoas estão igual lá no monte. Fala tu conosco, Vagnaldo, para que não morramos, não deixe Deus falar. Fala tu, Júlio César, fala, Luciano, porque as pessoas não querem se aproximar, não querem viver essa intimidade, as decisões não deixam, não. As decisões bloqueiam aquele acesso que foi liberado por Deus, aquele novo e vivo caminho. E isso muda tudo, porque não dá mais para dizer que não consegue se aproximar. Não dá mais para viver uma vida dupla. Não dá mais para dizer que eu não posso, que eu não tenho dom para isso, que isso é para outro, isso não é para mim. Não dá mais para fugir dos compromissos, irmãos. Não dá mais para ficar se ofendendo, irmão. É triste, irmão. Pessoas às vezes tanto tempo na igreja se ofendem por causa de se chamar o filho de feio, irmão, ele já vira, meu Deus. Acabou-se. E se estiver participando de algum ministério aqui na igreja, já não quer mais. Não, não quero mais. Para mim, não. Entendeu? Porque não dá mais para colocar a culpa em barreiras espirituais. Não dá mais para colocar a culpa no diabo. Porque ele foi vencido na cruz e ele foi despojado de todas as suas armas. E se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ele só anda ao redor, irmão. Ele só tem acesso quando nós começamos a abrir esses acessos para que ele entre em nossas vidas. Então não dá mais para ficar vivendo dando desculpa, não dá mais para colocar a culpa em barreiras espirituais, porque não dá mais para dizer que não consegue se aproximar. O problema não é falta de acesso, o problema é viver resistindo ao que esse acesso exige. É só se aproximar? Não, calma. Para se aproximar exige alguma coisa. Não dá para continuar caminhando de qualquer jeito. Caminhando de qualquer jeito.
Não, porque caminhar com Cristo exige mudanças. Existe mudança de vida, de mente. O problema é que as pessoas querem ter acesso de qualquer jeito. Isso se torna muito pesado, irmão. Muito pesado, porque ela quer caminhar com as suas próprias vontades, as suas próprias decisões, do seu jeito. E quando ela vem aqui ouve uma palavra dessa, é um peso enorme, irmão. Fica até com raiva, e com razão, claro, tem que ficar com raiva mesmo. Você vem aqui no final de semana para Deus falar que exige responsabilidade sobre suas vidas. Existem tantas coisas que essa mesa nos faz lembrar e nos chama a nos comprometer com aquilo que Ele fez. Aí a pessoa pensa, mas tem que renunciar a isso, aquilo, é muito pesado. E fica pesado mesmo. Não dá mais para viver como se Deus estivesse longe, quando foi Ele mesmo quem rasgou aquilo que impedia. Não foi ninguém que foi lá e rasgou o véu, foi Ele que rasgou. Foi Ele que rasgou, porque aquilo nos impedia de aproximar dEle. E aquilo que foi rasgado agora tem livre acesso, não foi nós que rasgamos, Ele largou e diz, aproximem-se. Mas só que esse novo vive o caminho, por ser novo e vivo, tem exigências novas. Tem responsabilidades novas. É uma nova natureza que vai caminhar nesse novo e vivo caminho que Deus nos chamou para caminhar. Porque entrar não é confortável, irmão. Hebreus 4:13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Porque quando a gente vai se aproximando, as coisas ocultas vão aparecendo, vão se revelando, e a gente vai percebendo aquilo que estava oculto. Coisas que a gente achava normal, a gente vê que não era tão normal assim. As coisas vão ficando diferentes, e a gente tem que tomar um posicionamento diferente. Então, isso expõe, expõe. Para entrar nesse novo e vivo caminho, que Jesus o véu rasgado, que é o próprio corpo de Cristo, isso expõe, isso quebra a possibilidade de viver de aparência. Não dá mais para viver de aparência, porque por fora dá para sustentar uma versão controlada, mas por dentro não dá. Por fora a gente até consegue controlar alguma coisa. Porque as pessoas não conseguem ler o nosso coração, não conseguem ler a nossa mente, e a gente vai controlando algumas coisas. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Porque entrar vai expor o nosso coração. Vai expor que o nosso coração não está alinhado com Deus. Apesar de muitas coisas estar alinhadas aqui fora, mas aqui dentro a gente sabe que não está alinhado. Existe ainda hipocrisia, existe orgulho, existe raiva, existe rancor, existe falta de perdão, existe angústia, existe tantas coisas que a gente tem que lutar contra isso. Se todo pecado fosse não assistir um jogo da seleção brasileira, nós estávamos bem. Fosse nós só não assistir um jogo da seleção, podia botar um para o céu, mas não é isso. Isso não tem nada a ver com mudança interna. Tantas batalhas que a gente tem interna, que a gente tem que lutar contra isso. Enfrentar a nossa hipocrisia interna. Entrar expõe. E é por isso que muitos preferem permanecer do lado de fora, mesmo tendo acesso. Prefere ficar do lado de fora. Porque se eu tiver acesso, as coisas vão ser expostas. Se eu tiver acesso, se eu entrar de novo, as coisas vão se expor. E eu sei que muitas coisas que eu faço não estão certo. Muitas coisas que eu faço eu vou ter que renunciar, eu vou ter que parar de viver. Então é melhor ficar de fora, ficar de longe. E Deus está dizendo, se aproxime. Aproxime pelo novo, vivo caminho. E a pessoa está, não. Vamos ficar aqui um pouco de longe. Vamos ficar um pouco de longe. Não entra, não é por falta de acesso, é por falta de querer assumir responsabilidade diante de Deus e de todos aqueles que nos cercam. Porque entrar não é confortável.
entrar não é confortável. Não é ignorância, irmão. É escolha. Ninguém aqui é ignorante para não saber de nada que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui, todos nós sabemos. Mas o óbvio precisa ser dito. Todos nós sabemos. Quem não sabe o que é que eu estou falando aqui? Quem está ouvindo essa mensagem, a primeira vez que eu estou ouvindo essa mensagem, nota, essa é uma revelação que, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Todos nós sabíamos. Não sabia, Júlio, sobre isso? É novo para ti isso aqui? É novo para alguém, irmão? O dia que eu trouxer algo que vocês nunca ouviram aqui, que nunca ninguém falou, que estão na Abreu, como diz o irmão Wagner, pode me chamar de herege, porque daí... Mas convém pregar para vocês aquilo que nós temos conhecimento. Pedro fala isso. Convém trazer para vocês, não alta revelação, é aquilo que vocês já conhecem. Porque às vezes a gente vai se afastando desse acesso. A gente vai se afastando, a gente vai esfriando. E quando vê, a gente está tão longe desse novo e vivo caminho que Deus abriu para nós. E que nos chamou a tantas responsabilidades. A viver de um modo diferente, de um modo de santidade, diferente do mundo, diferente do que as pessoas acham que é normal. Então Deus, a ceia é isso, a ceia é o momento da gente se examinar. E ver, será que eu me afastei? Deus está pedindo para me aproximar, será que eu não estou me afastando? Será que eu já não estou ficando longe daquilo que Deus tem para a minha vida? Porque viver perto de Deus exige abandonar coisas que ainda querem se manter em nós. Se aproximar de Deus vai nos obrigar a remover algumas coisas. Como foi pregado aqui, não sei se foi essa semana, irmão Luciano, não é o pecado, é embaraços. Alguns embaraços. Coisas que nos embaraçam, tem? Que vão roubando essa aproximação de Deus. Viver perto de Deus exige parar de negociar áreas que já deveriam ter sido renunciadas. Viver perto de Deus exige sair de um lugar onde ainda se tem controle. Às vezes a gente quer estar num lugar que a gente possa controlar tudo, mas às vezes a gente tem que perder o controle de algumas coisas em nossas vidas. Porque às vezes essas coisas, esses lugares que a gente tem controle, são lugares que nos roubam na dependência de Deus. E quando a gente perde o controle, irmão, é desesperador. Porque daí não tem para onde correr. Então, se aproxime de Deus. Enquanto isso não é feito, a pessoa até fala de Deus. Até se aproxima em momentos, mas não vive relacionamento. Vive apenas visita, irmão. Ela começa a visitar a igreja. Ela visita, ela vem, ela já não fala mais com os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja começam a ficar chato. Os melhores amigos deles se tornam aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Eles são os melhores amigos deles. Se mandar, coloca 10 amigos teus aí que tu confia. Ele cita 10 pessoas lá fora e não cita ninguém aqui dentro. Sabe por quê? Porque as pessoas aqui vão ficando chatas para ela. Porque a pessoa fala de se relacionar com Deus, ela só vem visitar. Daqui a pouco ela não tem mais comunhão com ninguém, irmão. Ela vem por vir e vem para dizer, para manter a aparência externa, para dizer que está vindo ainda. Mas Deus, Ele não quer fazer de você uma casa que Ele visite, Ele quer fazer você morada. Ele quer fazer você um templo onde Ele possa habitar todos os dias. Onde Ele possa se relacionar com você todos os dias. Em todos os lugares. Apocalipse 1:18 diz assim, ó: eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus falando, eu fui morto, mas eu vivo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, Ele não apenas abriu o caminho, Ele tem autoridade sobre aquilo que antes prendia. Ele não só abriu o caminho, mas agora Ele tem autoridade sobre aquilo que te prendia, sobre aquilo que nos aprisionava.
Ele tem autoridade sobre o império das trevas. Então é motivo da gente se alegrar, que ele abriu um caminho e disse: se aproxime, entre. Ah, mas eu estou preso sobre isso, mas eu tenho autoridade sobre isso. Eu tenho a chave que abre o acesso e eu também tenho acesso ao inferno e tenho condições de te livrar de tudo aquilo que possa te prender nesse lugar, te aprisionar nessa escuridão. Então, continuar vivendo preso depois disso não é falta de poder, é falta de posicionamento em Deus. É falta de posicionamento, irmão. Se posicionarmos, o véu se rasgou, o acesso foi liberado. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus continua gritando: aproximemo-nos de Deus, aproximemo-nos pelo novo e vivo caminho. Pare de se afastar desse caminho. Não é mais tempo de ficar olhando para esse caminho, admirando esse caminho. É tempo de se aproximar e entrar com confiança. Isso foi pregado quarta-feira aqui. Não tem mais tempo, irmão. Não tem mais tempo. É preciso responder. E isso revela que não basta saber, não basta concordar, não basta admirar o que Jesus fez na cruz por nós, não basta. Eu sei o que Ele fez, eu admiro o que Ele fez. Não basta essas coisas. Não basta. É preciso responder, porque Deus já fez a parte dele. Agora permanecer do lado de fora não é mais limitação, é decisão. É decisão. Se posicionar. Porque agora nós vamos participarmos da ceia e sempre que comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E até que Ele venha não é um tempo, até que Ele venha é um padrão de vida, é um tempo de aproximação dEle. Desde quando você teve encontro com Jesus, você está mais próximo dEle ou mais distante agora? Examine. Você está mais próximo ou mais distante? Porque se você examinar, você vai saber se você está mais próximo ou mais distante. E se você perceber que está mais distante, isso aqui não choca em nada você? Não fala nada com você? Então hoje é dia. Não há mais tempo de caminhar longe de Jesus. É tempo da gente se aproximar. Portanto, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é esse véu rasgado, que nos dá livre acesso à graça de Deus. Amém? Vamos cear? Gostaria de chamar o louvor aqui em cima. Os irmãos que estarão servindo a ceia, peguem seus cálices e vamos aguardar para participarmos todos juntos.
tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei em memória de mim. Do mesmo modo, após ter ceado, ele pegou o cálice e também disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês participarem do pão e do cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esse memorial nos faz lembrar que um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Nossos caminhos estavam mortos, eram velhos, estavam mortos, mas o Senhor, com a sua infinita graça, abriu o acesso ao Pai. Se hoje nós estamos aqui celebrando, Senhor, esse memorial, nós queremos te agradecer, Senhor, dizer: perdoa-nos, Senhor, porque por muitas vezes nos afastamos, Senhor, desse caminho. Muitas vezes negligenciamos o seu grito, nos chamando para nos aproximar, para voltar ao primeiro amor. Muitas vezes deixamos que as ofensas, deixamos que tantas coisas, Senhor, nos embaraçem para não vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor. E que esses elementos, Senhor, possam fazer-nos nos lembrar do seu grande sacrifício por cada um de nós, que nos trouxe de volta, nos trouxe nova vida, nos deu um novo nascimento.
queremos participar com o coração grato por tudo aquilo que entendemos que o Senhor fez na cruz por nós. Em nome de Jesus, todos podem participar. Jesus, ele para diante de um paralítico que está há 38 anos de um lado de um tanque de Betesda, esperando o mover das águas para ser curado. 38 anos é uma vida, irmão. E Jesus pergunta para ele: tu queres ser curado? É uma pergunta que parece absurda, né? Mas Jesus não faz perguntas vazias, porque aquele homem tinha se acomodado na situação dele, e sair daquela situação exigia responsabilidades. E ele não disse que queria ser curado. Ele disse que ninguém me ajuda. Quando a água se move, alguém pula o meu lugar. Ou seja, ele bota a culpa nas pessoas que estão à sua volta e bota a culpa no sistema. E hoje Deus está perguntando: você quer se aproximar mais de Deus? Você quer estar mais perto dele? Talvez você tenha se afastado um pouco. E talvez você esteja botando culpa nas pessoas. Me ofenderam. Esteja botando culpa no sistema. O sistema me obriga a isso. Mas que fica essa pergunta? Não é um absurdo Jesus perguntar isso para nós, sabe por quê? Porque Ele conhece os nossos corações. E eu creio que o que eu falei aqui hoje
foi Deus que mandou falar para vocês. Falou comigo e mandou falar com vocês agora. Eu creio nisso. Senão eu não viria, irmão. Falar palavras no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, porque eu saberia que não edificaria ninguém. Mas se Deus mandou perguntar, eu reforço a pergunta: vocês querem se aproximar? Então, parem de dar desculpas. Parem de dar desculpa, parem de botar culpa nas pessoas, parem de botar culpa no sistema. Deus está te chamando. O caminho foi aberto. E não é falta de acesso. É falta de decisão, compromisso e resposta para aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Está vindo aí o nosso 25º Congresso Círculo de Oração, Guerreiras de Cristo. Arrependimento, o verdadeiro avivamento. Vai estar conosco pregando a palavra Marisa, Mônica Lessa e Maicon e Joselino. Eu creio que vai ser um tempo de chamado ao arrependimento e um tempo de avivamento para todos nós, porque é exatamente isso que Deus tem falado para nós nas últimas mensagens que Ele tem trazido aqui nesse lugar. Amém? Convide alguém para estar com a gente. Tenho certeza que as irmãs estão preparando uma grande festa e Jesus vai estar presente. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem todos vocês. Deus abençoe a todos.